A Ciência de Ficar Rico, Wallace D. Wattles, o livro que inspirou O Segredo, de Rhonda Byrne. Uma mensagem poderosa para atrair sucesso financeiro usando o poder criativo. Existem certas leis que governam o processo de enriquecimento. Uma vez conhecidas e bem direcionadas, essas leis levam à riqueza com precisão matemática. Para isso, é preciso aprender a pensar do modo certo, ter em mente o que realmente se deseja, sem conceitos vagos ou nebulosos. Tornar-se verdadeiramente bem-sucedido não depende da vontade genérica de ser rico. É importante reconhecer o intento com clareza e precisão. Também não se deve confiar apenas na mente. É preciso organizar as ações e uni-las ao pensamento. E, o mais importante, deve-se manter o propósito inabalável de realizar o seu objetivo com a fé sólida e constante de que irá conseguir. Quanto mais persistentes e contínuos forem a fé e o propósito, mais rapidamente a riqueza virá. Se você seguir os passos indicados em A Ciência para Ficar Rico, buscando sempre entender e monitorar objetivamente suas ações, certamente enriquecerá. E a riqueza recebida terá a proporção exata da clareza de sua visão, da firmeza de seu propósito, do tamanho da sua fé e da profundidade de sua gratidão. Dedicado aos professores, pois eles têm nas suas mãos o nosso futuro, as crianças. Prólogo. O desafio do mundo moderno, sem dúvida, em parte, é criado por nós mesmos. A maioria das pessoas o considera um problema e tenta tratar o sintoma e não a causa. Entretanto, com uma leve modificação no modo de pensar, veremos o problema em sua essência, um desafio, algo que podemos superar por nós mesmos. Esse desafio, que muitos veem como um problema, se resume a dinheiro. Para começar, vejamos a definição de dinheiro. Em linguagem simples, é um meio de troca que substitui o simples intercâmbio de mercadorias e serviços. Na verdade, é muito mais que isso. Fé, esperança e confiança também são partes integrantes do dinheiro. E há várias teorias sobre seu uso e valor. Os aspectos práticos e esotéricos do dinheiro têm ocupado o tempo e o talento de muita gente. Ainda em linguagem simplificada, dinheiro é a marca d'água na regra de ouro. Faça aos outros o que deseja que façam a você. A quantidade de dinheiro que ganhamos e acumulamos é a medida de serviço que prestamos aos outros. Há vários outros conceitos simplistas, como descubra uma necessidade e a satisfaça, o que vai e volta, faça o bem sem olhar a quem, entre outros. Não se deixe confundir por eles. Todos são aparentemente simples, entretanto, apresentam inúmeras facetas diferentes. Faça uso deles para estimular seu raciocínio e busque compreendê-los. Se você seguir diligentemente os passos indicados neste livro, buscando entender e monitorar objetivamente suas ações, conseguirá a riqueza que merece. Esse homem, Wallace Wattles, passou toda a vida estudando e praticando os princípios e ações descritas neste livro. Por meio do método de tentativa e erro e muito estudo e raciocínio, ele aperfeiçoou suas ações e, em seus últimos anos, usando esses princípios e ações, a abundância começou a se manifestar em sua vida. Ele foi um pioneiro, como os antigos aventureiros que percorrem as trilhas que se transformam nas estradas dos nossos dias. Neste caso, o caminho para a riqueza, ele preparou o terreno. Cabe a você semeá-lo. Ed O'Neill, editor. Prefácio. Este é um livro pragmático, não filosófico, um manual prático, não é um tratado teórico. Destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais premente é ganhar dinheiro. Destina-se aos que querem enriquecer primeiro e filosofar depois. E aqueles que até agora não encontraram tempo, meios ou oportunidades para estudos profundos de metafísica, mas que desejam resultados e estão dispostos a aceitar as conclusões da ciência,
como base para a ação, sem precisar conhecer os processos pelas quais as conclusões foram alcançadas. Esperamos que o leitor aceite de modo confiante as assertivas fundamentais, do mesmo modo que aceitaria as leis da eletricidade propostas por Marconi ou Edison, e que desse modo provê a verdade das mesmas, colocando-as em prática sem temor ou hesitação. Qualquer homem ou mulher que faça isso certamente ficará rico, pois a ciência aqui aplicada é exata e não falha. Entretanto, em atenção aos que desejam investigar teorias filosóficas para solidificar as bases de sua fé, citarei algumas autoridades no assunto. A teoria monística do universo, que defende que um é todo e o todo é um, que uma substância manifesta-se como muitos elementos aparentes no mundo material, é de origem indiana, e há centenas de anos vem conquistando o pensamento do mundo ocidental. É a base de todas as filosofias orientais, bem como o pensamento de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Engels e Emerson. Ao leitor que deseja aprofundar-se nos estudos das bases filosóficas, recomendamos a leitura de Engels e Emerson. Neste livro, optei pela franqueza e simplicidade do estilo, num esforço para ser compreendido por todos. O plano de ação descrito, traçado a partir da filosofia, foi exaustivamente posto à prova e venceu o teste supremo da experimentação prática. Funciona. Se você quer saber como chegamos às conclusões apresentadas, leia os autores mencionados anteriormente e, se quiser colher os frutos da prática de suas filosofias, leia este livro e siga seus conselhos à risca. O autor.
A Ciência de Ficar Rico, Wallace D. Wattles. O livro que inspirou O Segredo, de Rhonda Byrne. Uma mensagem poderosa para atrair sucesso financeiro usando o poder criativo. Existem certas leis que governam o processo de enriquecimento. Uma vez conhecidas e bem direcionadas, essas leis levam à riqueza com precisão matemática. Para isso, é preciso aprender a pensar do modo certo, ter em mente o que realmente se deseja, sem conceitos vagos ou nebulosos. Tornar-se verdadeiramente bem-sucedido não depende da vontade genérica de ser rico. É importante reconhecer o intento com clareza e precisão. Também não se deve confiar apenas na mente. É preciso organizar as ações e uni-las ao pensamento. E, o mais importante, deve-se manter o propósito inabalável de realizar o seu objetivo com a fé sólida e constante de que irá conseguir. Quanto mais persistentes e contínuos forem a fé e o propósito, mais rapidamente a riqueza virá. Se você seguir os passos indicados em A Ciência para Ficar Rico, buscando sempre entender e monitorar objetivamente suas ações, certamente enriquecerá. E a riqueza recebida terá a proporção exata da clareza de sua visão, da firmeza de seu propósito, do tamanho da sua fé e da profundidade de sua gratidão. Dedicado aos professores, pois eles têm nas suas mãos o nosso futuro, as crianças. Prólogo. O desafio do mundo moderno, sem dúvida, em parte, é criado por nós mesmos. A maioria das pessoas o considera um problema e tenta tratar o sintoma e não a causa. Entretanto, com uma leve modificação no modo de pensar, veremos o problema em sua essência, um desafio, algo que podemos superar por nós mesmos. Esse desafio, que muitos veem como um problema, se resume a dinheiro. Para começar, vejamos a definição de dinheiro. Em linguagem simples, é um meio de troca que substitui o simples intercâmbio de mercadorias e serviços. Na verdade, é muito mais que isso. Fé, esperança e confiança também são partes integrantes do dinheiro, e há várias teorias sobre seu uso e valor. Os aspectos práticos e esotéricos do dinheiro têm ocupado o tempo e o talento de muita gente. Ainda em linguagem simplificada, dinheiro é a marca d'água na regra de ouro. Faça aos outros o que deseja que façam a você. A quantidade de dinheiro que ganhamos e acumulamos é a medida de serviço que prestamos aos outros. Há vários outros conceitos simplistas, como descubra uma necessidade e a satisfaça, o que vai e volta, faça o bem sem olhar a quem, entre outros. Não se deixe confundir por eles. Todos são aparentemente simples, entretanto, apresentam inúmeras facetas diferentes. Faça uso deles para estimular seu raciocínio e busque compreendê-los. Se você seguir diligentemente os passos indicados neste livro, buscando entender e monitorar objetivamente suas ações, conseguirá a riqueza que merece. Esse homem, Wallace Wattles, passou toda a vida estudando e praticando os princípios e ações escritas neste livro. Por meio do método de tentativa e erro e muito estudo e raciocínio, ele aperfeiçoou suas ações e, em seus últimos anos, usando esses princípios e ações, a abundância começou a se manifestar em sua vida. Ele foi um pioneiro, como os antigos aventureiros que percorrem as trilhas que se transformam nas estradas dos nossos dias. Neste caso, o caminho para a riqueza, ele preparou o terreno. Cabe a você semeá-lo. Ed O'Neill, editor. Prefácio. Este é um livro pragmático, não filosófico, um manual prático, não é um tratado teórico. Destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais premente é ganhar dinheiro. Destina-se aos que querem enriquecer primeiro e filosofar depois. E aqueles que até agora não encontraram tempo, meios ou oportunidades para estudos profundos de metafísica, mas que desejam resultados e estão dispostos a aceitar as conclusões da ciência,
como base para a ação, sem precisar conhecer os processos pelas quais as conclusões foram alcançadas. Esperamos que o leitor aceite de modo confiante as assertivas fundamentais, do mesmo modo que aceitaria as leis da eletricidade propostas por Marconi ou Edison, e que desse modo provê a verdade das mesmas, colocando-as em prática sem temor ou hesitação. Qualquer homem ou mulher que faça isso certamente ficará rico, pois a ciência aqui aplicada é exata e não falha. Entretanto, em atenção aos que desejam investigar teorias filosóficas para solidificar as bases de sua fé, citarei algumas autoridades no assunto. A teoria monística do universo, que defende que um é todo e o todo é um, que uma substância manifesta-se como muitos elementos aparentes no mundo material, é de origem indiana, e há centenas de anos vem conquistando o pensamento do mundo ocidental. É a base de todas as filosofias orientais, bem como o pensamento de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Engels e Emerson. Ao leitor que deseja aprofundar-se nos estudos das bases filosóficas, recomendamos a leitura de Engels e Emerson. Neste livro, optei pela franqueza e simplicidade do estilo, num esforço para ser compreendido por todos. O plano de ação descrito, traçado a partir da filosofia, foi exaustivamente posto à prova e venceu o teste supremo da experimentação prática. Funciona. Se você quer saber como chegamos às conclusões apresentadas, leia os autores mencionados anteriormente e, se quiser colher os frutos da prática de suas filosofias, leia este livro e siga seus conselhos à risca. O autor.